Olá a todos, hoje é dia de falar de franchising aqui no Conexão Benão e podcast franquias. O Jax Greenberg daqui a pouco vai estar com a gente, foi pego no trânsito maluco aqui de São Paulo, mas mais um pouco ele está com a gente. Quem está com a gente também é a DMC Music Branding, você que está querendo um som descolado, um som que tem a ver com a sua marca, conversa lá com o pessoal da DMC, com o Ricardo, com o Lucas, o Elinho, a Andréia. Fala com o pessoal, acessa aí DMC Music Branding, que vocês vão ter a melhor rádio indoor, o melhor som para a tua loja, para o teu negócio. Eles fazem tudo, eles fazem o seu DNA musical, é muito bacana. E comigo, dois grandes amigos, duas personalidades do franchising, Tânia Zanin e Vinícius Ramos, eles que participaram desse livro aqui, um livro que é Os Segredos por Trás das Franquias de Sucesso, e ele é um livro vira-vira, e está aqui, Histórias Reais de Franqueados de Sucesso. E quem diria, hein, Taninha? Você está aqui na página 86, Tânia Maria Zanin, tem foto dela toda bonitona aqui, deixa eu mostrar, olha a foto da Taninha, falando... Você é amigo, ela... né, Bino? Você é amigo, né? Muito amigo, não é que eu sou amigo, eu sou muito amigo. E aqui a Taninha falando dessa... Taninha que é uma advogada aí do franchising há muito tempo e virou franqueada. Ela vai contar essa história para a gente. E aqui, logo em seguida, né, depois do T, vem o V do Vinícius Ramos, meu amigo Vini, que também, master franqueado, franqueador, esse tem história. Ó o Vini, todo bonitão aqui também, de gravata e tudo mais. Muito bom, aqui, hein? gente, vocês têm que ir ver isso aqui, tem lá na Amazon, depois na legenda, vamos ter aqui. Começar com a Taninha. Taninha, bem-vinda! Como é que você está? Bom, estou extremamente bem, estou extremamente feliz, adoro, você sabe que eu gosto de participar de podcast, de contar história, de falar do franchise, que é um segmento de negócio que eu mega, hiper acredito, e parece que é fala e oratória de quem foi convidada para um podcast do franchise, mas no decorrer aqui da nosso bate-papo, vocês vão ver que acredito porque vivo, porque já estive em franqueadora, no meu próprio escritório, fui convidada a voltar a fazer a gestão de uma rede franqueadora, então, revisitar o início da minha carreira e sou franqueada. Quer dizer, então, consegui viver todas as frentes desse negócio franchise, então, consigo falar com muita clareza sobre os pontos positivos e eventuais negativos que podem ser super administrados, né? Se é que a gente pode dizer assim. Obrigado pelo convite de participar do livro e pelo convite do podcast. Eu que agradeço você ter aceito aí um projeto que para mim foi uma novidade, que o Jax me chamou e foi uma alegria fazer. E tem alguém que tem propriedade para falar de ponto bom e ruim, e tudo. Gente, não tem que esconder, tem coisa que não é mais difícil, que é ruim mesmo. Vai de uma escolha da pessoa. Vini, dá um oi para a galera, obrigado demais também pelo seu tempo, você e a Tânia por estar aqui comigo, sabe que o Vini, eu tenho uma alegria imensa quando eu estou com esse cara é sensacional. Pô, que legal estar aqui com vocês, é um bate-papo mesmo de amigos aqui, para a gente falar do que a gente gosta, né? Falar do franchise, eu sou também um grande entusiasta do franchise, o franchising trouxe grandes transformações na minha vida profissional, pessoal, então vai ser um bate-papo super legal, e obrigado pelo convite, estou bem animado para a gente poder conversar hoje. Maravilha, e o Vini falou uma coisa que é verdade, além de ser amigo, né, Tânia, quando a gente tá junto, a gente fala besteira, toma cerveja, fala mal dos outros. Então a gente fala de franchise, é muito louco, a gente começa a conversar dali a pouco, não, porque aconteceu isso, porque o franchise, porque aquilo, a gente mesmo debate muito, né, essa coisa chamada franchise, eu gosto de falar o tudo franchise. Junto e misturado, né? É bom, porque a gente gosta, né, de verdade, né, Taninha? E você tá aí, há muito tempo, eu lembro, eu conheci você, na verdade, na Skill. Não foi? Na Skill? Lá na República do Líbano. Eu lembro até onde era, porque eu ia muito lá no... na República do... Ela já mudava de nome, já não era mais República do Líbano ali naquele pedaço. Mas ali, naquela região mesmo. Tem a Costela de Ouro lá perto, um lugar que eu ia comer desde a infância, por isso que eu lembro bem. Daí, a gente falando sobre conselho de franqueados, foi um papo de 1000 anos atrás, né? Mas foi muito bom e você está aí nessa trajetória incrível. Mas eu vou pular um pouco dessa trajetória para você contar como que você virou franqueada, porque nem precisa falar que você gosta do franchise, todos nós temos
o livre-arbítrio de, pô, isso não é um negócio bacana, esse tal de franchise, aí a gente já podia ter vazado faz tempo, mas não, nós estamos aqui. Você falou que você já passou pelos 3 pilares, né? Fornecedora, franqueadora, agora franqueada. Eu estou em 2, o Vini já em 2 também, e a gente ama o que a gente faz, né? E o mais legal é que eu não fui saindo de uma área entrando na outra. Eu continuo como advogada aqui no meu escritório, hoje eu estou inclusive no escritório. Eu estou à frente de uma empresa franqueadora que eu tive a oportunidade de formatar, e com os meus negócios, junto com meu irmão, que é o sócio operador, eu sou a sócia investidora, mas eu vivo, então dá para sentir toda essa história. Para te responder isso, acho que o mote do meu capítulo, eu falo de oportunidades, Ben. Então, como é que você virou franqueado? É por estar aberto às oportunidades. Só preciso só voltar um pouquinho atrás, né? Você falou que me conheceu na Skill, mas minha história com franquia começou no CNA, dentro de uma unidade que eu era professora, e por uma iniciativa pessoal, e que não dá para contar tudo aqui, mas eu conto no livro, fui convidada a assumir a supervisão, que era a direção da unidade, e daí conheci esse negócio chamado franchise, e vai lá, oportunidades vão aparecendo. Eu já tinha feito língua e literatura inglesa na PUC, era professor e achei que ia ser o resto da minha vida. Me vejo à frente de uma escola, à frente de uma rede, e aí aparece o direito, e eu vou fazer direito e me formo lá com 41 anos, e as pessoas, você é louca? Você quer ser advogado? Eu falei, eu quero conhecimento para poder, dentro da franqueadora, atuar com mais propriedade, para atuar com mais assertividade, né? Porque me foi dado na Skill, aí, como você falou, dentro da minha diretoria tinha um guarda-chuva do jurídico. Eu fazia interface com o escritório que nos atendia à época. E eu queria ter mais conhecimento para poder interagir melhor. E aí, por que eu contei essa historinha? Você perguntou de franqueado. Porque as oportunidades vão aparecendo. E aí, numa das franquias que eu atuo como advogada, surgiu a oportunidade de virar franqueado. Mas aí eu não queria deixar os outros negócios. Então, eu tive que escolher um sócio operador, que é o meu irmão, Eduardo, que está à frente desse negócio. E aí, como eu disse que eu não larguei nada, a gente continuou com o escritório fazendo formatação de rede de franquias, e surgiu a oportunidade de formatar uma rede, que hoje eu estou à frente dos negócios, que é o ePink. A gente é franqueado da Outlet Lingerie, e formatei, e aí fui convidada a assumir a gestão, fazer uma gestão compartilhada. Muito louco, porque voltar a estar à frente de uma franqueadora é reviver o que eu vivi dentro do CNA, o que eu vivi dentro da Skill, mas agora também com o olhar de franqueado. Então, quando você sente as dores, vamos colocar assim, hoje nós também somos franqueados da WePink. Quando você sente as dores do franqueado e você tem o poder, quanto gestora, arrumar a casa ou a administrar, é muito bom, né? Então, tudo foi acontecendo para eu enxergar oportunidades, abraçar. E olha que vocês estão falando com uma pessoa, e eu conto isso no livro, sou uma pessoa super arredia a mudanças. E quando surgem oportunidades, elas vêm com mudança. Então, imagine o que era superar essa coisa. Sou uma pessoa bem metódica. Pô, vai mudar, estou tão acomodada aqui como diretora de uma rede, surge virar uma advogada e montar meu próprio escritório. Está tudo tão acomodado aqui, está tudo tão certinho, mas aí bate na porta lá a oportunidade, você não quer virar franqueada? Franqueada? E quando eu até brinquei, né, contei um pouquinho aqui, pessoal, antes, que um dia as pessoas me perguntam se eu acho que o franchise é um bom negócio, eu sempre digo que eu não acho. E todo mundo se assusta. Eu tenho certeza que é um bom negócio, tanto que eu peguei as minhas economias de uma vida, sou uma mulher de 60 anos, peguei minhas economias e coloquei nessas duas redes. E estou muito bem, obrigada, porque a gente enxerga essas oportunidades e você tem que superar. E, claro, que escolher redes sérias, parrudas, com musculatura. Não sei se eu te respondi, se eu fugi muito do... Não, maravilhoso. E mostrando, né, esse conhecimento de estar nos dois lados, eu ia falar 3, né, lados do balcão, né?
Porque, pô, você no fim, eu não sabia dessa tua história que você foi estudar advocacia depois, mais velha, né? O que não é comum, né? A gente acaba escolhendo o que vai ser lá pelos 17 anos, geralmente escolhe tudo errado, né, Taninha? Porque a gente é muito novo, não sabe o que quer da vida. Mas, puta, é incrível isso, de você ter a coragem, né? E, pô, a paciência de voltar para uma sala de aula e buscar o conhecimento, né? Que nem você falou, e no fim você virou advogada, digamos. Tipo, para mim, você é advogada, né? Depois que eu me formei, como eu falei, eu queria o conhecimento para interagir melhor com o escritório para tratar as questões dos franqueados. Eu nem prestei imediatamente o exame da ordem. Depois de 2 anos de formada, porque eu continuo... quem chegou. Opa, aí. Boa, Jaques, bem-vindo. Depois que eu me formei, depois de 2 anos que eu me formei, que eu estava como diretor e que eu já tinha o conhecimento para poder interagir melhor, eu entendi que meu ciclo naquela empresa franqueadora tinha encerrado e que estava na hora de alçar outro voo, a história da oportunidade. E montei fui prestar o exame da ordem, passei e montei meu próprio escritório. Mas foi uma loucura, porque já mais velha, quem trabalha com franchise viaja bastante, porque tem franqueados em todo o Brasil, e fazer direito nessa época era uma loucura. Eu estudava final de semana inteiro para tocar bem esses 5 anos, porque já era mais madura, então eu tinha um outro propósito de conhecimento. E aí que eu fui prestar o exame e começar do zero. Eu já vou até... Eu falo muito, né, Beno? Mas, assim, é tão engraçado que, como eu já era conhecida no mercado, eu comecei a procurar as empresas franqueadoras. As pessoas falavam assim, me manda, qual é o seu site? Eu não tinha site. Não, e qual é o teu portfólio? Eu só tinha um cartãozinho com o endereço do escritório que eu mandei fazer no Shopping Eldorado, naquelas gráficas rápidas, Tânia Maria Zanin, advogada, que a gente nem usa isso, né? Os advogados nem usam isso, mas eu só tinha isso. Eu chegava, eu tinha um cartãozinho, marcava, levava o cartãozinho, portfólio, site, né? Na época, o escritório já tem 17 anos, eu ia lá, marcava, ligava, eu era Tânia do CNA, eu era Tânia da Skill, e depois que eu criei a minha própria personalidade, Tânia Zanin, do Zanin Advogados, e muito louco, e, nossa, eu acho que dá para sentir, né, a felicidade de viver esse segmento, de ver vidas sendo transformadas, porque eu vi muita vida ser transformada, com escolhas bem feitas, pé no chão, de franqueadoras sérias, que realmente fazem o seu papel. Tânia, você não tinha portfólio, mas você tinha uma força de vontade absurda, essa tua energia aí contagiante, legal demais. Vini, pô, Tânia falou de transformação, de oportunidades que batem a porta, e esse tem história. Já participou aqui do Conexão Benão comigo, a gente ficou mais de 1 hora aí batendo papo. Então, quem quiser ver tudo aí no detalhe, tem aí no Conexão. Tem o livro aqui, já mostrei a página 97 do Vini. Mas o Vini tem uma coisa que eu vou explorar aqui, Vini, que é a plena face, porque depois de um bom tempo sendo master franqueado, o Vini falou assim, e o Vini é 440 volts, né, Tânia? Você conhece essa figura aí, né? O bicho, muito não sei amigo como querido de jantar, de conviver. Ele e a Thaís, 2 pessoas incríveis. Maravilhosas. O Vini, eu não sei nem como ele consegue sentar quieto aqui para fazer um podcast, porque ele é elétrico, o cara é dos bons. O que te deu? Qual que foi o impulso? Foi uma oportunidade que bateu na porta também? Foi que nem você vê, você sempre é um cara muito visionário e pô, tem uma oportunidade aí à direita aqui da beleza, da estética, onde eu estou trabalhando, eu vou com tudo. Como é que foi a história da plena face? Exato. Pô, que legal, aqui, ó, se juntar eu e a Tânia aqui vai dar choque aqui, né? Porque hoje você colocou o dia dos acelerados, né? Né, Taninha? É verdade. Muito bom. Vamos lá. Realmente, Beno, a plena face, ela surge exatamente de uma grande oportunidade, né? A Taninha acabou de comentar agora, a gente tem que estar sempre aberto e atento às oportunidades, né? E a gente já, depois de alguns anos, já empreendendo já no franchise, que realmente foi um grande transformador na minha vida profissional, pessoal em si, aprendi muita coisa, né? Um sistema que ele agrega muito, né? É um sistema muito colaborativo, eu acredito muito nisso. E aí aparece essa oportunidade, né? A gente começa a enxergar um mercado que a gente já vem do mercado de especialidade, né? Que a depilação já é um mercado de especialista, né? Então, quando a gente entra em 2010 lá com a depilação lá, a gente entra com a especialização,
com foco no, a gente chama de monosserviço, né? Então isso também permeou diversas outras redes, você tem a rede de cabelo, de depilação, de sobrancelha, unhas e por aí vai, né? Então você vê que vieram muitas redes especializadas, basicamente para ter um modelo simples, operação, baixo custo, né? E naturalmente trazer mais rentabilidade. E aí a gente enxerga essa mesma oportunidade na Plena Face. A gente, por volta de 2019, mais ou menos, a gente começa a olhar essa oportunidade, começa a fazer um trabalho em cima dela, e aí, em 2020, a gente começa a modelar o sistema de franchise para a Plena Face, que é uma rede hoje especializada em estética facial, né? Então, a gente tem essa oportunidade que a gente enxerga e começa a modelar. Quando está tudo pronto para acontecer, aí vem a grande pandemia, né? A pandemia acontece ali em 2020, a gente já estava com o modelo pronto para colocar para rodar na pista, e aí a gente tem que parar tudo ali em 2020, logo no começo, em março de 2020, e aí a gente deixa um pouquinho de canto, né, para naturalmente dar atenção para a nossa rede principal, que é a Não Mais Pelo, e assim que a pandemia começa a dar uma apaziguada ali, começa a ficar mais, né, dentro do controle ali, quer saber o que está acontecendo, a gente já toma um projeto e lança a Plena Face, né, já no ano de 2020, a primeira unidade própria no ano 2020. Então, foi a partir de uma oportunidade de a gente enxergar que havia há anos atrás, quem fazia essa parte estética facial, que a gente chama de injetáveis, né, botox, preenchedores, bioestimuladores, isso era muito mais voltado para a área médica, né? E de anos para cá, isso acabou tendo aí um desdobramento, né, para a área de dentistas, biomédicos e por aí vai, da área da saúde, onde a gente viu essa oportunidade. Já que isso já transbordou dos médicos para os biomédicos e dentistas, a gente conseguiu entender que dava para ter um modelo que é de baixo custo, simplificado com a especialização e com uma grande entrega para a gente conseguir trazer um modelo de franquia. Então, nessa oportunidade que a gente enxergou, a gente monta a Plena Face e traz para esse mercado, que é o mercado hoje, que já, se você for olhar, tem várias redes já focadas nessa especialização exatamente da estética facial. Não, foi aí que a gente se introduz no franchise com a Plena Face. Isso é um mercado... Opa, o cachorro aqui. Um mercado gigantesco aqui no Brasil, né? Opa, fica quieto. Um mercado gigantesco aqui no Brasil, esse de estética. O brasileiro se cuida, né, Taninha? Nunca vi um negócio desse. Eu acho que é o povo que tem mais o dente limpo e 100%, né, retinho. Você vê os ingleses lá, e os dentes tudo torto. Aqui é tudo se cuida, né, Vini? E você falou uma coisa, esqueci até de comentar, né? Você sabe que o grande boom, a grande explosão que teve até na estética facial também, lógico, exatamente por causa da pandemia. O que a gente está fazendo agora, isso não existia até então na pandemia, era muito... De se ver, né? Meet, inteiro, né? Zoom, né, as lives, era muito reduzida. Fazer uma reunião online era mal visto, né? Então a pandemia criou uma grande explosão, porque aqui a gente está se falando, está se vendo o tempo inteiro. Quantas vezes a gente não se olha na nossa própria câmera? Então isso traz naturalmente um senso crítico muito maior, e é natural, né? Tanto é engraçado que quando a pandemia as pessoas... estavam de máscara, né? Tá fazendo, inclusive, até reuniões online. Quando as pessoas começam a tirar as máscaras e liberam, né? A gente tem uma grande explosão do serviço, porque as pessoas começam a ter que se preocupar com a face, né? Com o visual. Então, eu falo, né? Da mesma forma que traz grandes problemas, né? Trouxe grandes problemas da pandemia, também acabou abrindo outras oportunidades em alguns segmentos, tanto da construção que a gente brinca, né? Mas também da área da estética e da saúde, né? Então, a gente teve esse grande boom exatamente por causa desse recurso, né, que são o Zoom, Meet, enfim, as lives que a gente faz aí online, que a gente se vê o tempo inteiro, né? Me veio que a gente, antes de começar o programa, estava falando de coisas boas, e óbvio que tem coisas ruins também no franchise, tudo na vida tem coisas boas e coisas ruins, você deu um exemplo aí brilhante. Mas, Jax, não ouvi tua voz, fala um oi aí pra galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Oi, Tânia, Vinícius, Beno. Legal estar aqui com vocês, cheguei um pouquinho atrasada. E muito legal essas histórias. Estava ouvindo a Tânia aqui, eu fiquei um pouquinho nos bastidores antes de entrar. E o Vinícius eu conheci numa convenção de franqueados da rede dele, né? Como master. E fui lá palestrar, fui convidado, daí eu tive a oportunidade de conhecer o Vinícius e a Thaís, acabamos nos tornando aí amigos, né? A Thaís esteve no meu podcast também, o Franquias, e contando um pouco da história, foi bem legal. Agora, Vinícius, eu queria saber uma coisa. Eu percebi lá na convenção, no interior de São Paulo,
que você, independente de ser um master ou franqueador, você sempre se preocupou com a equipe, você sempre viu os franqueados como um time, né? Muito mais do que um cliente, né? Vamos dizer assim, como um sócio. Você cuida como se cada franquia fosse de vocês também, né? E até no seu livro você fala da força da coletividade, né? A força coletiva. E quando vocês estruturaram a franquia de vocês, você trouxe esse know-how, você trouxe essa essência de vocês, essa cultura. E no mundo do franchise, o quanto isso é importante? Jaques, acho que você colocou um ponto muito importante, que no franchise eu acredito é muito nessa coisa da coletividade, né, da cooperação. E, de fato, a gente não olha... O franqueado não é adversário. Sempre falo, né? O franqueado, ele é um grande parceiro de negócio. As pessoas, até quando vão entrar no franchise, né, procuram falar, olha, a gente não tem aqui posição hierárquica, a gente tem posições diferentes só, são funções, são atributos diferentes, né, que a gente tem que fazer, são atividades diferentes, mas se cada um fizer a sua parte, a gente tem o sucesso junto, né? Então, de fato, a gente olha muito o franqueado, não é o eu, né? É o nós mesmo, né? A gente tem que trabalhar muito junto em prol da coletividade. Eu costumo dizer até, às vezes até vai, que lembra muito um condomínio, né? Às vezes até tem posições divergentes, mas a gente tem que olhar o coletivo, né? Quando a gente toma uma decisão, a gente tem que olhar o coletivo, tem que olhar a rede, e a gente cuida do franqueado como um parceiro de negócio mesmo, né? Nunca tratei o franqueado com posição diferente, porque eu sou melhor, não, nunca. Então, esse é um grande ponto que fez a diferença na nossa relação com o franqueado, fez a gente crescer muito com eles, crescer na relação, se aproximar. E o mais importante, eu acho que o que agrega, o que a gente aprendeu nesses anos todos, o que agrega e o que faz ter uma relação duradoura, uma relação, né, de longo prazo e principalmente, né, sustentável como franchise, é a confiança. A confiança entre as partes. Porque, de fato, a gente, ainda mais nesses últimos anos, que a gente se afastou muito, né, como seres humanos, né, por causa das lives, naturalmente, com a do online, o WhatsApp. Então, isso todo mundo quer tudo muito rápido para ontem. Então, isso também a gente teve que se adaptar muito nessa nova relação com o franqueado, que é a relação humana, na verdade, em si, né? Então, a gente teve que se adaptar, porque a gente tinha contato quase que constante, quase que semanal, diário, mensal, era muito fácil, você chamava as pessoas para vir, elas estavam muito próximas, né? Uma convenção, um evento, hoje não é tão fácil assim, né? Todo mundo quer muito, manda aqui, me envia, depois eu olho, vamos fazer uma live. Então, esse comportamento nosso, essa atitude nossa de estar sempre muito próxima deles e visando essa relação foi o que fez a diferença para a gente chegar onde a gente chegou, né? A gente cresceu muito rápido como rede, consolidou um modelo que muita gente acha assim, então você vai trazer um modelo de fora e vai ter um maior sucesso, e porque o negócio faz sucesso lá fora. Não é bem assim. Eu falo que importar uma marca é relativamente fácil. O difícil é importar o modelo de negócios, né? Porque você não importa a cultura, né? Você precisa entender o consumidor. E foi isso que a gente fez. A gente primeiro, e aí como master, para fechar esse ponto, como master a gente é franqueado e franqueador. Né? Você está no meio do sanduíche, né? Porque você está como franqueador do seu franqueado e franqueado do seu franqueador. Né? Então, você fica no meio ali. Então, a gente teve que também criar um modelo, né, que não era o mesmo modelo europeu, para que isso funcionasse muito bem no Brasil, e o sucesso foi enorme em cima disso. Mas que legal, Vinícius. Claro, Tânia. Quebrar um pouquinho o protocolo, porque assim, essa coletividade, essa visão que o Vini tem que permear todo o segmento, todas as pessoas envolvidas. Por que eu falo isso? Sabe como eu conheci? Eu sou uma advogada que atuo mais para franqueadoras, mas recebo aqui no meu escritório franqueados. E como eu conheci o Vinícius? Fui procurada por um franqueado dele, com uma demanda ou com uma situação, e que, quando a gente pensa em coletividade, todo mundo no mesmo patamar, a última coisa que você tem que pensar é em litígio. E aí a gente se conheceu, eu estando do lado oposto, mas conseguindo, com essa mente aberta de que o negócio tem que se discutir, tem que se conversar, tem que se ponderar e tem que se apaziguar, a gente conseguiu trazer um resultado positivo para aquela situação. Então, a coletividade, pensar
numa situação dessa parceria, e que litígio vai ser bom só para quem está advogando e que não está preocupado, não é que não está preocupado com o resultado, que o resultado não vai ter uma interferência tão grande na sua vida. Então, assim, foi assim que nós nos conhecemos, conseguimos resolver a situação, o franqueado ficou satisfeito, nós ficamos satisfeitos e viramos grandes amigos, eu, o Vinícius, a Thaís, que é a esposa do Vinícius e que está dentro da franqueadora, foi assim que a gente se conheceu. Então, esse espírito que você perguntou para o Vini é que tem que permear o segmento, inclusive dos profissionais de direito. Eu sempre também tenho uma brincadeira que eu digo o seguinte, eu não gosto de advogado, a não ser os colegas do segmento. Por quê? Quando tem alguém que não vive franchise e que vem com aquele espírito que a gente na faculdade é preparado para o embate. Então, eu sou super partidária da mediação, da negociação, adoro atuar em arbitragem, porque você atua com árbitros que conhecem o segmento e que vão trabalhar sem preocupar de realmente resolver, e não de ganhar uma demanda, mas como é que a gente pode resolver? E a gente resolve mesmo. Então, eu acho que quem está no segmento, todo mundo tem que estar nesse espírito, porque não tem lugar para quem vem com espírito fora, de embate, de briga, de litígio, de situação, porque só vão ganhar os advogados, que têm seus honorários pagos, mas a gente não vai trazer. Então, desculpa aí a interferência, mas acho que tinha um link aí com o que você perguntou para o Vini. Excelente, Tânia. Essa colocação é fantástica, porque abre a mente, né, do jurídico, né? É como se disse, eu não gosto de advogado eu só procuro quando tenho, é que nem dentista, só vou quando tenho dor de dente. Ninguém vai para não ter a dor de dente. Eu acho que eu sou bacharel em Direito e eu não exerço advocacia, infelizmente, adoraria, mas fui para a área de vendas e marketing, mas eu acredito muito que o papel dos advogados é também criar esse coletivo de ambos os lados, tentar arbitragem, onde que todos ganham. Né? Numa ação, dificilmente os dois saem felizes. Né? Eu até brinco que se foi para ação, para briga, a boa briga é aquela que os dois saem achando que perderam, porque daí talvez os dois tenham ganhado, aquele acordo que ninguém está satisfeito. Né? Então é muito legal, e o que você colocou é o que eu conheci do Vinícius, né, que é uma pessoa mente aberta e que até nos problemas ele traz a coletividade para resolver. Né? Ele pensa muito mais na rede do que nele. Então ele é capaz de tomar uma decisão que ele não gostaria a favor das redes que ele atua, né, do coletivo. E isso, para mim, é mostrar o poder de uma franqueadora. Né? Então, e esse é um problema, né, Beno, que muitas pessoas procuram, eu procuro o Beno, olha, qual franquia eu compro? E esse é um detalhe que eu falo, não olha só o negócio, né? Olha o perfil do franqueador, olha como ele se comporta numa reunião, não para te vender, né? Não chega para o franqueado e pergunta se dá lucro, porque às vezes não dá lucro para ele, mas vai dar para você, ou o lucro para ele não é o suficiente, ele fala que não ganha muito. O dinheiro é consequência. Pergunta assim, você já teve um conflito com a franqueadora? Como que eles resolveram? É o tipo de pergunta que eu faria, né? Porque problemas vão ter. É o diálogo que se resolve, é como um casamento. Um relacionamento que não tem diálogo, ele se destrói. E uma franquia é pior do que um casamento, na minha opinião, porque casamento eu pego minha mala e saio de casa. A franquia, eu não posso pegar minha mala e sair da franquia. Eu tenho que resolver. Então, é muito legal, Beno, essa união, né, que nós trouxemos o Vinícius e a Tânia, né, porque nós temos os dois lados, né, o jurídico. Então, isso é muito legal, né, Beno? Com certeza, Jacques, não tem nem o que falar. E é legal o que a gente falou aqui, dos amigos que falam sobre franchising. Tem que gostar disso daí, de gostar de gente, de querer se comunicar e lutar pela marca, né? Mais do que qual franquia, é de quem, né? De quem você vai comprar a franquia, né, Taninha? Taninha, sim. Conta. Pô, você tá lá com a iPink agora, começando um trabalho de uma pessoa que é super conhecida e tornou realidade, né? Uma rede já gigante, com um tremendo do produto, com uma tremenda garota propaganda. Isso eu acho que é um case que poucos viveram no franchise, de conseguir construir algo sólido a partir de
de um novo momento que a gente tem aí dos creators, né, das pessoas que têm uma exposição muito grande nas mídias sociais e trazem aí toda essa bagagem deles para as pessoas conhecerem mais, mas virar isso um produto, eu acho que são poucos que estão conseguindo fazer, e você está vivendo isso, né, Taninha? A história da WePink ela é muito, muito emblemática. Na verdade, como eu disse no começo, eu fui convidada, quer dizer, já fazia esse trabalho de formatação de rede, e eu fiz a formatação de rede com o Zanin Consultoria, que dentro do escritório nós temos 2 empresas. O meu escritório é fornecedor da empresa de formatação. E aí entregamos o projeto, e aí recebo o convite do Tiago Stabile para assumir, para ficar como gestora, juntamente com a Karina Pinheiro, fazendo essa gestão. Mas é que, na verdade, o WePink tem algumas particularidades, né? É a união de 4 jovens com 4 expertises diferentes, porque a Virgínia Fonseca, Samara Pink, Tiago Stabile e o Lucas, que tem um nome chinês, mas nós chamamos de Lucas, né? Que é um chinês. Só que antes, quando chegou o projeto para a formatação, eles já tinham 14 unidades próprias. Então, não saíram franqueando. Foram quase 2 anos de quiosques, de um quiosque de 2,80 por 2,80 em vários shoppings, vendendo produtos, e os produtos foram aumentando, porque eu sempre costumo dizer que dinheiro chama dinheiro, ele te permite algumas coisas. Então, ali não foi uma coisa que começou repentinamente com franquia. Houve um período de experimentação, de avaliação, de operação comunidade própria, e aí, na formatação, a gente fez ajustes, então foi uma coisa muito bem estruturada. Claro que as coisas foram crescendo de uma maneira, hoje são 350 franquias entre quiosques e lojas, com crescimento orgânico gigante, começou com só leads externos, e depois o crescimento veio dos próprios franqueados quererem uma segunda, e também tinha um detalhe, a gente não permitiu o franqueado com 2 meses de operação, já queria uma segunda unidade, porque a Virgínia tem uma figura muito forte, e aí, como eu disse, cada um dos empresários com a sua expertise. Então, grandes perfumistas procuraram, as essências, a matéria-prima, os insumos de altíssima qualidade, então os produtos realmente são bons. Então, cada um, o Tiago é um visionário, ele tem uma visão comercial fantástica. Então, as coisas foram se acomodando. A Samara, que desenvolve toda a parte de produtos, que trabalha com os perfumistas, que desenvolve esses produtos com um engenheiro químico maravilhoso, que é o Everton. Então, as coisas foram se acomodando porque foi uma somatória de expertises, de conhecimento, para que a rede chegasse num patamar. E o que eu comentei com vocês, com 2 meses de operação, eu quero a segunda unidade. Não. No mínimo, vai operar de 6 a 8 meses, a gente vai avaliar se esse franqueado tem perfil e se realmente ele não é um entusiasmo. Então, e as pessoas ficavam loucas para montar a segunda, e a gente nunca faz uma expansão assim, só pensando na taxa inicial de franquia, que é uma taxa bastante relevante, mas pensando muito no perfil daquele franqueado, e tem franqueado que a gente dá negativo, porque às vezes ele tem um perfil bacana para administrar um negócio, 2 no máximo, mas não tem perfil para ter um terceiro negócio. Então, não é... E aí, pegando um gancho do que eu penso do franchise, não é só ter dinheiro, é ter identidade, é saber se aquela franquia eu tenho que ter um sócio operador, um cara barriga no balcão. Por isso que eu falei, quando eu falo de pontos negativos, eu acho que os pontos negativos só acontecem se você não tem alguns cuidados. Não é porque eu amo chocolate que talvez eu tenha perfil para ter uma loja de chocolate. Não é só o que você, quanto consumidor... Desculpa. É, na verdade, a identificação com o negócio. Eu adoro comer, mas acho que eu não teria paciência de administrar uma franquia de alimentação, que tem todas as suas particularidades. Então, eu consegui com a WePink voltar ao início da minha carreira, que é estar dentro de uma empresa franqueadora. E também como muitas vezes sente lá, como franqueado. O que a gente sente como franqueado? Então, vamos colocar na prática. Vamos soltar
as informações com antecipação para que o franqueado esteja preparado para aquilo que a franqueadora quer. Então, acho que, não sei se eu respondi de novo, eu sempre fico com dúvida se eu respondi, se eu me excedi. Imagina, Tânia, você está em casa. Até você falou de protocolo, aqui não tem protocolo nenhum. Aqui a gente está batendo papo e discutindo sobre franchise, que é o que a gente gosta, e quem está assistindo a gente está entendendo como tem uma preocupação entre franqueador e franqueado, e a rede, a coletividade, né? Já que nem você usou as palavras do Vini, você vê a Tânia falando, no final ela está protegendo o franqueado dele mesmo, né, Taninha? Porque vou abrir a segunda. Não, abrir a segunda não é igual a ter uma primeira franquia. Vini sabe bem disso, porque eu acho que a Master Franquia lá da Não Mais Pelo, você começou tudo como lojas próprias. E digo mais, Vini, a gente tem poucos casos de franquias estrangeiras que dão certo no Brasil. É muito gringo que vem para cá, daí o brasileiro quer inventar moda, o cara lá é uma biboca e aqui ele faz... Vocês que estão muito tempo no franchise já conseguem até imaginar o case aqui que eu estou falando. O cara é uma biboca lá fora e abre aquela loja, restaurante magnífico lá e gasta milhões num negócio que é um negócio que lá fora é super popular, né? Vocês acertaram a mão, né, Vini? Você ajudou muito nisso aí, como cuidando de uma região pequena, que é o estado de São Paulo, né? Só isso, né? Só o estado de São Paulo. Mas é verdade, Beno, eu acho que esse ponto foi importante você trazer, porque quando muita gente acha assim, né? Você vai trazer o modelo está pronto e aí é só desdobrar, e foi completamente diferente disso, né? A gente esperava, lógico, também receber tudo completo, manual, treinamento. Quando você chega no Brasil, a gente fala, a gente teve que tropicalizar o modelo. Mas isso exigiu muitas mudanças, né? A gente, claro que a história... Todo mundo olha, vamos comprar, vamos trazer, o negócio está pronto. Estava fazendo um sucesso muito grande na Europa, diversos países, mas no Brasil foi completamente diferente. Então a gente teve que tropicalizar, foram quase 7 meses ajustando a operação, antes de começar, inclusive, ela, né? E depois a gente faz um grande lançamento na feira da BF, que foi a feira de 2010. E o que é interessante é que todo mundo imagina que você vai fazer, né? Um mega stand, aquele mega lançamento. A gente fez um lançamento com um stand de 9 metros quadrados. Era exatamente 3x3. Nós estávamos em 12 pessoas para atender, para você ter uma ideia, porque naquela época, né, era uma estrutura que veio através de masters franqueados. Eu era o master do estado de São Paulo, tinham outros masters do Brasil, além da própria operação da Espanha, a matriz. E nosso stand estava transbordando, ele parava assim, o corredor, tanto que ele congestionava o corredor de tanta gente querendo saber do negócio. Mas por uma coisa muito clara, a gente tinha um modelo muito simples, com baixo custo de operação e que funcionava. Às vezes eu falo, a simplicidade é o melhor caminho, né? A gente tende a complicar as coisas, mas a simplicidade é o melhor caminho. E aí, de fato, a gente conseguiu ajustar a operação, ela encaixou muito bem no Brasil e cresceu muito rápido. Mas a gente teve um aprendizado aí, Beno, que acho que é até um gancho que, junto um pouquinho com o que a Taninha falou agora, o que a gente aprendeu é que perfil é mais importante que capital. Mas demorou, né? Porque a gente não era do franchise, né? Então, muitas vezes aquele negócio, eu tenho dinheiro, eu quero fazer, eu vou acontecer, Não, no franchise, em negócios em si, né? Mas porque a gente fala do operador, né? De fazer acontecer, a gente aprendeu a duras penas no começo com alguns perfis, né? Que de fato o capital não era tão importante. Franqueados de sucesso que deram muito certo, muitas vezes é isso aí. É o cara que vinha com brilho no olho, é o cara que vinha com vontade de acontecer, super proativo, super parceiro, porque, de novo, não é uma relação que ela é top-down, não é uma relação de hierarquia, não, é uma relação de troca, o franqueador, ele traz conhecimento, ele aprende com o franqueado, então é uma relação 360. Então a gente aprendeu muito isso, né? E acho que esse foi um grande aprendizado. Crescemos, trouxemos uma operação, tropicalizamos ela, ajustamos para um modelo super simples, né? Era super complexo o modelo de depilação no Brasil. Nós entramos e falamos assim, depilar custa R$60, ponto. Né? Então era super complexo, depende da área, depende do dia, não, simples, né? O modelo simples custa R$60 para depilar e ponto. A pessoa saía de casa sabendo quanto que ela ia gastar. E era uma coisa que ninguém imaginava e a gente trouxe. Mas aí isso fez crescer o modelo, fez crescer a estrutura,
mas aí, a duras penas, a gente aprende, né, que perfil é muito importante. E aí a gente entende, né, que depois de muitos anos, algumas características desses perfis são importantes para ter sucesso. Então, hoje, claro, já é uma rede consolidada, deu muito certo, já não faz mais parte do grupo espanhol, né? Não, mas pelo Brasil, ela foi comprada há alguns anos atrás, agora até mais recente, foi comprada por um grande grupo brasileiro, né? Aqui do Brasil, que a gente faz parte hoje do grupo Renova, que é hoje a maior empresa, né, de injetáveis aí do Brasil, né? Então a gente hoje está trazendo um novo capítulo, inclusive, para a história, para os próximos anos aí, através desse novo grupo que a gente faz parte hoje, que é o Grupo Renova. Sensacional. Ó, e você falou uma coisa importante, que não é grana, não é o valor de investimento, é o perfil. Acho que essa é uma das grandes lições que eu aprendi no franchise. Eu sempre falo, você tem dinheiro para comprar a Ferrari? Né? Quanto está uma Ferrari aí, Jackson? 5, 6 milhões deve estar uma Ferrari? Você vai lá na loja, bota o dinheiro, o chequinho, né, na mesa, acabou, né? É só saber dirigir. Mas mais ou menos, franchising, né? Beno, mas tem uma coisa interessante. Nem a Ferrari não vende. A primeira Ferrari, ela não vende para qualquer um, mesmo tendo dinheiro. Até ela entendeu que perfil, né, é mais importante. A primeira Ferrari, você tem que ter uma Ferrari de entrada X, para depois você comprar a top. Mas por quê? Porque eles também acompanham o seu perfil. Na verdade, ele vai acompanhar o seu comportamento, as suas atitudes. Tanto é, só para pegar esse gancho, se você bagunçar, como teve caso de MC, que levou a Ferrari para meio de comunidade, ou que deu cavalo de pau, eles recolhem a Ferrari. Isso quando é comprada diretamente da Ferrari. Então, você fica até a Ferrari, entende que perfil é mais importante que capital. Aprendeu com o franchise, né? A valorizar o produto, né? A Ou Rolex faz a eles, mesma coisa, né? Tem os relógios de entrada. Se você quiser comprar aquele Rolex top lá, não sei o quê, você também não pode. Tem que alguém indicar, ou você tem que ter histórico, né? Mas é isso é um aprendizado e tanto. Peninha, conta pra gente, você falou assim, agora que eu tô como franqueada, deu para entender também o dia a dia de algumas coisas que acontecem. O que mudou aí tua visão como advogada, como franqueadora que você já era? Teve alguma coisa que você viu? Puta, o cara que nem você tem varejo, eu também, você sabe que eu tô lá com uma Depil Action, né? Varejo é que nem um dia, que nem hoje, né, Vini? A gente não consegue fazer muito tratamento de tirar pelo das pessoas, né? O pessoal fica frio. Em casa, tá lá com frio, ganha menos, já é um dia que você não vai ter o faturamento top que nem você gostaria, né? E isso daí eu não sei. Será que o franqueador entende isso daí também, ou tem coisas do dia a dia que ele não percebe? Sabe que o que eu coloco em prática hoje já era uma coisa, mas hoje mais forte ainda. Quando a gente já falou uma coisa super importante para deixar aqui de dica, que perfil é fator determinante, né? Também não adianta benevolência. O que eu quero dizer com isso? Nossa, mas a pessoa é muito legal, mas ela não tem o capital, porque aquele pouco que ela tem, ela vai perder. Que aí, se ela não tiver condições, ela vai começar a se envolver com banco vai pedir para a sogra, pede para o cunhado, e quando chegou no cunhado, aí ferrou. Geral. Estou devendo para o meu cunhado, para a minha sogra, ferrou geral. Então, a gente já falou de perfil. Agora, o que a gente tem que entender é que a marca é da franqueadora e a operação é desse franqueado. Eu adoro frase de caminhão. Então, tem uma que eu gosto pra caramba, que é assim, quem não dá... Como é que é? Me ajudem. Quem não dá assistência, perde a concorrência, perde a preferência e abre a concorrência. Por que eu estou falando isso? As franqueadoras têm que ser assertivas e diligentes na assessoria, no suporte para a manutenção do seu DNA. Então, quando o franqueado fica lá desamparado, né, a lei de franchise, deixa eu fazer um atalho aqui, a lei de franchise obriga a entregar manuais? Não, a lei não obriga. Ela diz claramente que nos instrumentos jurídicos tem que dizer qual é o suporte e assessoria que você dá. De onde vem, eventualmente, a obrigatoriedade? Os manuais é a tangibilização da transferência de know-how. É ali, através dos manuais, que você vai manter o DNA da sua empresa. Então, uma coisa que hoje eu, como gestora, né, foco muito, é nessa assistência, porque quando o franqueado se sente abandonado, quando ele ali não tem as informações da franqueadora, no seu dia a dia ele começa a criar. E aí começam os perigos, porque ele muda o DNA dessa empresa,
na relação, aí é uma outra coisa importante que eu quero deixar aqui. Se um franqueado está devendo tributos, impostos, vai cair na franqueadora? Não. Mas se ele tiver um problema consumirista, pode recair na franqueadora fortemente. Então, hoje uma coisa que eu acho que é super importante é realmente você dar assistência aos seus franqueados através dos manuais, de treinamentos, de reuniões. A gente tem inúmeras ferramentas para isso, mas uma coisa também que é importante, eu quero falar tudo hoje aqui, né? Olha a ânsia, né? Muitas vezes é você também qualificar os seus consultores, a sua equipe, porque ele que vai para campo, ele que vai ser o seu porta-voz. Então, às vezes, não adianta, só oferece treinamento para franqueados. Opa, vamos... Isso eu falo num dos cursos que eu ministro na ABF, de treinamentos, que assim, primeiro a minha equipe, eu vou qualificar a minha equipe para que ele seja realmente o meu multiplicador. Então, o meu consultor orienta meu franqueado a sua equipe. É um efeito dominó positivo aí. Então, eu falo de suporte. A gente, lá atrás, quando a gente começou, a gente não tinha isso, gente. Hoje você tem cursos que são gravados e que o franqueado pode acessar. A gente já vinha desenvolvendo algumas coisas. Realmente, a pandemia foi um ponto positivíssimo dela, de a gente criar outras maneiras de dar suporte. Quando eu comecei lá atrás no CNA, na Skill, era só visita em loco, era só reuniões presenciais. Concordo com o Vini que a gente não pode perder, ele falou isso no comecinho da fala dele, a gente não pode perder esse contato, né? A gente tem que tentar puxar as pessoas, todo mundo só quer fazer tudo à distância. Tem reuniões que eu marco presencialmente com o franqueado. Mas doutora, não pode ser à distância. Não, é um assunto que eu quero olhar no seu olho, eu quero sentir a sua reação. Vem tomar um café conosco. Mas eu respondendo sua pergunta, assim, o que mudou é de sentir na pele quanto a gente precisa ser. Porque o franqueado, no fundo, ele precisa vender. E se a gente tem todo o backstage pronto, das orientações, dos processos e procedimentos, ele vai focar na venda e cada vez ele vai representar melhor essa marca, mantendo ela ilibada. Porque quando ele tem que criar, gente, ele vai usar critérios subjetivos das suas crenças e que muitas vezes não dizem respeito àquela marca, àquele produto. Acho que é isso. Pô, sensacional. Eu fiquei que pensando, aula, né, no aula. franqueado criativo, né? Que aula, né, Jacques? Aula nada, gente. Estou falando com os amigos, vocês comungam e concordam. E também teriam a mesma fala, que é isso. Dar base para o meu franqueado fazer o melhor que ele tem que fazer. Eu estou falando com o papa de vendas aí, estou falando com o Jacques, um cara que sabe quanto é importante. Tudo é venda, né? Um advogado se vende também, tudo é venda. Não existe nada que não seja venda. Prestação de serviço, mesmo no varejo, tudo é venda, né? Só complementar, Tânia, até como área de vendas, você comentou que os franqueados querem vender, né? Mas algo mais importante do que vender é entender que os franqueados, eles querem, sim, vender, mas eu já vi franqueados faturando alto, lucrando e insatisfeitos com a franquia. Então, temos que tomar cuidado que o sinônimo de sucesso de um franqueado, o NPS, não é lucratividade e faturamento. Concordo. Tá? Então, sim, franqueados felizes vendem mais, mas franqueados que vendem não necessariamente estão felizes. Né? É só um ponto que eu acho importante, né, Vini? Jacques, até complementar isso aí que você falou, é uma coisa que a gente sempre teve trabalhou muito desde o início da relação, a gente fala que são as expectativas, né? Então, a gente sempre deixou muito clara a relação e os papéis franqueado e franqueador. Isso você falou muito importante, porque muitas vezes ele está ganhando dinheiro, mas a expectativa está desalinhada. Eu já tive muitos casos, a pessoa está ganhando dinheiro, super sucesso, cresceu, transformou a vida, mas ele achou que eu deveria fazer algo que eu nunca disse que iria fazer e nem deveria fazer, mas aquilo criou uma expectativa. Então, às vezes, precisa ter às vezes a gente precisa sentar e alinhar claramente, colocar tudo para fora para entender. A gente costuma fazer isso desde o início da relação,
mas também durante a relação, porque às vezes um não simples, não vou fazer, não dá, não podemos fazer. Não, por que não pode fazer? Né? O porquê que a gente não deve fazer? Então eu sempre falo isso, tem que ter muito alinhamento e expectativa, porque muitas vezes esse desalinhamento traz as frustrações. Aí essa frustração quebra aquela confiança que foi estabelecida, e aí para você restabelecer de novo é muito difícil depois. Então você tem toda a razão com esse ponto, que tem que estar muito atento realmente com essa relação franqueado-franqueador. E Sim. Não necessariamente ganhar dinheiro deixa ele feliz, claro que ajuda bastante, mas não necessariamente. Perfeito. Eu concordo plenamente, mas então, só para complementar, né? Então, uma coisa que o Vini falou, tudo começa lá na expansão, para a gente controlar muitas vezes a equipe, que não basta colocar gente para dentro. Eu tenho que ter avaliação de perfil, avaliação de capital, não é só perfil, não é só capital, o bom seria essa mescla. De novo, vou repetir o que eu disse. Ele é super gente boa, ele tem muita força de vontade, mas a força de vontade às vezes não é suficiente, talvez, aí sim, talvez a franqueadora tenha que dizer, talvez você precise pegar alguém para ser o seu sócio e entender, às vezes ele não tem perfil de sócio, então não vai entrar nessa franqueadora, porque o capital dele não é suficiente e ele não é um cara que vai administrar bem uma sociedade. Então, assim, o começo de tudo, eu bato muito nessa tecla, é o que vai, claro, que estabelecer as diretrizes, depois esse acompanhamento, porque relacionamento é isso, né? Até no nosso dia a dia, às vezes é lapidar, alinhar, conversar, conversa em franchise é fundamental. É isso daí, é muito legal, Tânia, que você, o Vini, acabaram de comentar, né? Eu sou conselheiro em vendas e marketing, conselheiro consultivo numa rede de franquias, e aconteceu recentemente um investidor que era isso, é muito legal, gente boa, vinha tomar café com o francador, com a equipe de expansão, mas não tinha o dinheiro para montar a franquia. Qual que foi a solução que nós encontramos? Tá? Porque sociedade é meio complicado. Não, vamos montar uma sociedade. Não. Traz ele como funcionário de uma loja própria. Faz ele ter recursos, entender o que é francadora. Ele acabou entrando como gerente numa loja própria, né, com a chance dele buscar os recursos para ter a franquia dele, enquanto isso ele já vai aprendendo. Perfeito, perfeito. Né? Isso deve fazer uma semana, mais ou menos, 10 dias. Ontem ele mandou uma mensagem para a profissional, consultora de expansão, agradecendo. Ele falou, olha, eu sei que você não ganhou a venda ainda, mas eu estou tão feliz que a franquia é minha. Olha. Propósito, oportunidade, oportunidade. Entendeu? Então, assim, não perde também quem é bom, né? Mas também não precisa querer abrir. Às vezes, mais importante do que ter um novo endereço é ter uma pessoa do seu lado que vai crescer junto. Pô, mas o pessoal teve uma ideia fantástica, Jax. Adorei essa história. Entendeu? Muito legal, Beno. Os bastidores, né? Coisas que acontecem, fantástico. E se deixar Vini e Taninha, a gente pode ficar dias aqui, que esses dois aí devem ter história que não acaba mais. Mas vamos encerrando aqui o Conexão Benão, edição franchise, né, do nosso querido livro. Só se você prometer que vai ter parte 2 comigo, com o Vini e com você juntos. Fechado, vai ser um prazer. Tô até triste aqui da gente ter que ir embora, mas combinado é combinado. Então, ó, aqui tá o segredo das franquias de sucesso. Virou aí, ó, Jax, as histórias reais dos franqueados de sucesso. Tem a história da Tânia, tem a história do Vini, contando um pouco mais sobre o que a gente discutiu aqui. Tem na legenda o link para a Amazon, onde você pode comprar o livro. Deixa eu agradecer de novo o nosso patrocinador que está oferecendo esse episódio, que é a DMC Music Brand. Então, você que está procurando aí uma rádio indoor, spot comercial para a tua loja, né? Em vez de ficar ouvindo rádio e daí de vez em quando, né, Vini, passa lá o concorrente, não vamos fazer isso, não. O Spotify não pode pôr lá, porque senão a advogada aqui, a Tânia, sabe como funciona, vai ter que, né, livrar tua cara lá do ECAD, porque tem que pagar direitos autorais. Sério. Mas tem muita gente que faz, né, Tânia? Muito, porque não muito. sabe, às vezes não conhece, mas quem ouviu Conexão aqui, o podcast Franquias, está sabendo disso daí. Vini,
meu brother, Taninha, minha querida, obrigado demais. Jax, que bom que essa pedra na vesícula não te derrubou, você é um cara forte, vai aguentar isso daí. Estamos aqui em mais um Conexão. Um abraço aí para todo mundo, gente. Obrigado, gente. Cara. Adorei, muito bom. Tchau, tchau. Valeu. Obrigado, Vini. Obrigado, Tânia. Obrigado a vocês pela oportunidade. Valeu. Até mais. Tchau, Vini.